Opa, e aí, seja bem-vindo para mais vídeo. E no vídeo de hoje tá continuando a série de reviews dos arcos da série clássica, dessa vez com o 20º arco, The Mythmakers. Você provavelmente já sabe como funciona esses vídeos de review, né? Mas caso você não saiba, é bem simples. Eu pego um arco, né? Analiso cada episódio individualmente, eu dou uma notinha para cada episódio, e depois eu faço a análise geral do arco, né? A conclusão, e dou a nota definitiva pro arco. Tem spoilers, obviamente, e... é isso. Realmente não tenho muito mais para falar no começo, então já se inscreve e bora pro vídeo. Começando com Temple of Secrets, e é um bom episódio de abertura, realmente é um bom episódio de abertura, sabe? Ele dá aquela contextualização maneira, né? Introduz os personagens, introduz assim o setting legal, a ideia da história, meio que o tom que vai ser a história, que é esse tom mais de comédia assim, mas também que tem uns tons um pouco mais sombrios na história. Eu acho que, né, como episódio de introdução ele é incrivelmente sólido, ele faz tudo o que ele precisa fazer, sabe? Então por isso eu dou um 8. Continuando com o Small Prophet Quick Return, que é muita exposição, ele realmente tem muita exposição, é só diálogo nesse episódio. Chato, eu achei assim, bem chato, porque, mano, assim, é isso, sabe? É assim que você estrutura uma história de uma forma genérica, né? Introdução, desenvolvimento e final, tá ligado? Aqui a gente entra no desenvolvimento, que nesse caso é só exposição, que... quando você faz da forma mais simples, que é só na base do diálogo mesmo, fica chato, eu achei, assim, entediante até, eu dou um 7. Continuando com Death of a Spy, assim, pelo menos tem um pouco mais de ação nesse episódio do que no anterior. Mas não é lá grandes coisas, tá ligado? Meio que tudo que acontece é só setup pro próximo episódio, né, pro final, que também é o que faz sentido quando você pensa na estrutura básica de uma história, né? Você tem a parte que vem um pouco antes do final, é só você botando as coisas assim pra poder fazer o final, sabe? Que é isso, sabe? O doutor tendo a ideia do cavalo e botando os outros personagens no lugar onde eles precisam estar, assim, pra... assim, é a estrutura básica, sabe? Não é lá grandes coisas, como eu disse, já dou um 7,5. E terminando com Horse of Destruction, e olha, até que uma boa conclusão, assim, sabe? É meio rushado, mas assim, devido de novo à estrutura da história, você precisa botar bastante coisa no clima, sabe? Você precisa deixar pro último episódio, então meio que fica rushado, assim, fica um episódio bem saturado, assim, bem lotado de coisa, fica meio rápido, assim. E não é um problema tão grande, assim, sabe? Assim, o próprio final mesmo, o final depois que a Vicky sai, é legal, é geralmente uma das melhores partes desse episódio, porque é um clima muito tenso e eu gosto do cliffhanger, eu gosto do jeito que ele conecta direto com o Dykes Master Plan, eu gostei disso. Mas no geral, é um bom episódio de conclusão, extremamente sólido, eu dou um 8,5. E agora, né, vamos falar do geral no arco, que assim, ele é definitivamente um dos históricos mais fracos do Hartnell, assim, né? E, no geral, é uma das histórias, assim, mais fracas e, francamente, uma das mais esquecíveis dele. Começando sempre a analisar as coisas pelos sets, que infelizmente não tem o que falar sobre eles, porque as fotos que existem para essa história são muito poucas e não tem nenhuma que é tipo, o set. Eu acho que tem uma só. Antigamente não tem como analisar os sets, é tudo recon. O tar de cima até que tá bem fraco aqui. O doutor não faz muita coisa, assim, tipo, no primeiro episódio ele se passa por Zeus, que é legal, é engraçado, é divertido. Mas daí, pelo resto da história, ele não faz lá muita coisa. Ele dá a ideia do cavalo, beleza. Mas, tirando isso, os outros 3 episódios ele é só meio que arrastado pela história, sabe? Ele não faz lá nada de interessante, sabe? O Steven também, né, que ele tem uma característica que é bem marcante no episódio, que é... ele é bem determinado, ele é um cara bem determinado, ele tenta fazer um plano, assim, para as coisas. E nesse episódio ele tenta fazer 2 planos. Que no momento que ele bota o plano em ação, fracassa miseravelmente. E é isso, que esse é o Steven, ele toma um cortezinho no braço e não consegue mais andar. Na minha opinião, um pouco dramático, mas tudo bem. E a Vicky também não faz lá muita coisa, né? E obviamente, o ponto de destaque, o foco do personagem nessa história é a saída dela, que né, é uma das piores que tem, realmente. Uma das piores, ela se apaixona pelo cara no episódio. E no próximo episódio ela decide casar e morar com ele, assim, é tipo extremamente mal feito, assim, sério, extremamente feito às pressas, claramente feito às pressas, é muita BBC. Eu vou dizer antigamente, porque eu não sei como que é atualmente, mas eu não ficaria surpreso se também fosse
desse jeito, que é tipo, acabou o seu contrato, vaza, né? Um pé na bunda e próximo, vai embora, né? Que é claramente o que aconteceu aqui. É uma história que, assim, não foi pensada pra ser a saída da Vicky, é um negócio claramente botado, assim, no final, depois, tá ligado? E isso, é mal feito, os personagens não têm nenhuma química, é extremamente forçado, sabe? E é muito parecida com a filha da Susan, né? Que de novo corrobora aquela coisa de que a Vicky é só a Susan 2.0, né? Que é a mesma coisa da série, sabe? É a mesma, ela se apaixonou por um cara e vai ficar aqui. Só que pelo menos a da Susan era meio que justificada, sabe? O doutor dava um justificativo, como ela deixa, assim. O da Vicky é só tipo, eu gostei dele, eu vou embora, tchau. E tipo, é muito ruim, é realmente muito ruim. É uma das piores despedidas de Companion, na minha opinião, da série inteira, sabe? Não só do primeiro doutor, não só da clássica, mas da série toda no geral. Assim, é realmente uma tragédia o que fizeram com a personagem. Os personagens secundários são ok, assim, eles são memoráveis, eles são bem únicos, assim, personalidades bem distintas, bem fortes, mas eu não acho que eles, assim, se comparam a outros personagens de outros arcos históricos, sabe? Tipo The Aztecs, The Romans. E já que eu tô fazendo, né, comparações com outros arcos históricos, eu achei bom comparar aqui temas e coisas que esses outros arcos fizeram de uma forma muito melhor do que esse, pra mostrar como esse arco realmente tinha potencial, mas ele não foi utilizado. Então, começando com as comparações, The Aztecs, eu acho que utiliza muito melhor o tempo, e os dois arcos têm 4 episódios, né, de duração, então o tempo é o mesmo, mas eu acho que The Aztecs utiliza muito melhor esse tempo, assim, não só dando pra cada membro, né, do TARDIS seu mini arco, assim, sabe, seu papel relevante na história, coisa pra fazer, mas você também dá mini arcos pros personagens secundários também. Então é um arco que ele parece muito mais cheio, ele é muito mais rico de conteúdo. De fato ele é, né? Não é que ele parece, ele é muito mais cheio, tem muito mais coisa nele do que esse. Que realmente ninguém do TARDIS faz nada, tá ligado? É um arco que parece bem vazio até. The Aztecs também aborda o tema de viagem no tempo e de mudança do tempo muito melhor que The Mythmakers, né? Esse conflito nessa coisa de você mudar a história, que, assim, tem um potencial gigantesco em The Mythmakers, não é utilizado, sabe? Realmente não é utilizado, mas é um potencial, mano, é muito grande. Porque você tem não só uma coisa de mudança, mas você tem dois, tipo, possíveis conflitos, sabe? Esses conflitos do personagem. Você tem o do doutor, que é tipo, ele sabe o que acontece, obviamente todo mundo sabe o que acontece, todo mundo sabe da história do cavalo. E ele tá ali. Tudo indica que ele vai precisar da ideia do cavalo, e no final ele dá a ideia do cavalo. Mas é um negócio que ele só comenta sobre, tipo, todo mundo conhece a história do Homero, da Ilíada e tal, do cavalo de Troia, todo mundo conhece essa história. E ele diz que, tipo, o negócio que o Homero só inventou. Aí ele vai lá e faz o negócio. Isso é um paradoxo, sabe? Se o doutor conhecia a história e fez acontecer na vida real o negócio, então da onde que veio originalmente a ideia do cavalo de Troia, sabe? Esse é o paradoxo. Que poderia ser só um negócio pra você adicionar no próprio roteiro, sabe? Só pra deixar mais rico. Mas a grande oportunidade perdida, eu acho que foi com a Vicky. Que é esse conflito interno da personagem de, tipo, você sabe o que acontece, você sabe que o cavalo é armadilha, você sabe que todo mundo morre. Você sabe que Troia cai na guerra, que Troia perde essa guerra. Você diz para as outras pessoas, para os personagens ali, para outras pessoas, você diz o que acontece, você muda a história para salvar eles. Esse seria o conflito. Esse seria o conflito, tipo, eu mudo a história para salvar essas pessoas, eu arrisco mudar a história e todas as consequências disso para salvar essas pessoas. Isso seria algo foda de você abordar no episódio, tipo, que nem foi abordado em The Fires of Pompeii, anos e anos depois, sabe? Que esse episódio teve a mesma oportunidade, porque é um tópico muito interessante de você abordar, é realmente muito legal, que adicionaria uma outra camada, uma outra dimensão pra história, pro roteiro, sabe? E não ia ficar uma história tão plana assim, tão básica, você adicionaria mais elementos pra realmente dar uma encorpada mais, né? Deixar ela um pouco mais cheia de conteúdo. E The Romance também é outro histórico bom pra comparar, né? De novo, 4 episódios, ou seja, os dois são iguais no tempo. Só que The Romance, ele já tinha o objetivo de ser
uma história cômica, uma sátira, assim, sabe? E é isso, e ela vai lá, o roteiro é 100% cômico, 100% satírico, assim, isso, ela se empenha nisso, ela foca nisso. Aqui, em The Mythmakers, teve a tentativa de fazer uma história cômica também, mas ela também se leva muito a sério, sabe? The Romans não se leva nem um pouco a sério. Aqui ela tenta realmente se levar a sério, tenta ter esses tons mais sombrios, as coisas mais de realidade, só que os personagens, tipo, eles são... Às vezes eles são, tipo, extremamente, tipo, cômicos, assim, tipo, eles têm umas atitudes muito esquisitas. E às vezes eles são extremamente sérios também, tipo, muito realistas. E você fica nesse conflito, não só dos personagens, mas do tom inteiro da história, que é uma história que ela não sabe direito se ela é ou cômica, ou se ela é, tipo, uma história que tenta ser séria. Então ela fica nesse meio termo que nenhum deles funciona, sabe? O humor, ou a tentativa do humor, né, realmente... Né, é só isso, é uma tentativa, funciona de vez em quando, tipo, a parte do doutor se passar por zelo. É engraçadinho, um negócio que funciona até, mas depois ele só desiste daquilo e você foca mais na parte realista e tal, na parte política da guerra, não sei o que, só que continua contrastando, é um contraste muito esquisito, tipo, ou você investe numa história séria ou você investe numa história que é cômica. Não dá pra você fazer os dois, é um contraste muito grande, você precisa ser ou muito bom pra fazer, ou você não faz. Então, no geral, é uma das histórias que menos se destacam na era do Hartnell, né? Assim, tirando, obviamente, a saída da Vicky, a saída do Companion, que é sempre algo marcante, essa história realmente não tem nada que faça ela se destacar das outras, sabe? Tudo é ou ruim, ou mal feito, ou mal executado, assim, sabe? E, na minha opinião, assim, é realmente uma das histórias mais fracas do Hartnell, que realmente é uma pena, porque é uma história que tinha um potencial gigantesco, realmente gigantesco. Essa história poderia estar no mesmo patamar de The Aztecs e The Romans. Ela realmente poderia estar, porque essas duas, elas são histórias parecidas, sabe? Elas são histórias que têm moldes parecidos, que têm temas parecidos, tem meio que um número de personagens parecidos, assim, tem uma dinâmica parecida, você tem tempo parecido, eu acho que é muito importante. Mas é uma história que realmente não funcionou em nada que ela tentou fazer, sabe? Ela tentou ser uma história cômica e não deu certo, ela tentou ser uma história séria e não deu certo, tentou fazer uma saída de Companion e foi uma das piores saídas de Companion que teve, assim, na história do programa. E, sabe, cara, tudo isso combina pra fazer uma história que é extremamente medíocre, pra ser sincero, né? Eu dou um 6 pra essa história, que é uma pena, como eu já disse, poderia ter sido um 10. Mas então foi isso, espero que você tenha gostado. Se você gostou, se inscreve e até a próxima. Falou!